Essa química analítica e dentro dessas análises que nós podemos fazer com essas substâncias, né, analisando esse material, nós podemos fazer essa análise de forma qualitativa, ou seja, para descobrir a composição, identificar os componentes daquela amostra, identificar o que tem ali dentro, o que tem ali dentro, o que eu tenho de elemento, o que tem dentro da amostra. Ou podemos analisar de forma quantitativa, ou seja, dizer agora a quantidade desse componente que nós descobrimos ali dentro. Ou então não, então a gente já sabe que tem um componente X, mas a gente quer descobrir quantidade, quantificar quanto eu tenho desse componente X dentro da amostra. Então, nós usamos uma análise que seja quantitativa, ok? Nesse experimento. Então, deu para entender? Ó, deixa eu botar aqui, que eu acho que tem outro aqui. Aqui. Então, aqui, olha, a diferença. Análise qualitativa, a gente pergunta o quê? O que tem dentro da amostra? Já a análise quantitativa, a gente fala quanto. Quanto que eu tenho de determinado componente dentro dessa amostra, ok? Então, a gente vai ter a qualitativa e a quantitativa. Deu para pegar aí a diferença de uma para outra? Porque todo mundo confunde qualitativa com quantitativa. Foque nisso. Qualitativa, eu quero descobrir. Ok. Quantitativa é quanto? Estou falando de número de quantidade. Deu para pegar? Oi? Pegar essa diferença? Sim, beleza. Ok. Sim, o próprio nome já diz, né? Sim, mas tem hora que dá branco e ele confunde. Aí na prova, quando eu perguntar o que é análise qualitativa, aí vocês vão trocar, porque eu sei que vocês fazem isso. Então tá, vamos lá. Aí aqui falando novamente sobre quantitativa e qualitativa, né? Para reforçar, vocês já sabem, tudo certo. Aí aqui o que já havíamos falado com relação à sequência analítica, né? Quando eu quero fazer essa determinação qualitativa para saber qual substância tem na matéria. Isso, qual componente, né? Na verdade, qual componente? Componente, o elemento, enfim, o que tem lá dentro. Qual componente? Isso, Thiago, isso aí. Então, só relembrando aqui a sequência analítica. Quando a gente quer descobrir algo, seja um componente, ou descobrir a quantidade desse componente em determinado material numa amostra, a gente tem que pensar aqui na sequência analítica, não é? Então, eu tenho lá a amostragem, eu tenho lá o material lá que eu vou utilizar, o objetivo material que a gente vai utilizar para fazer a análise, que é o que a gente vai utilizar, ok? Já depois que nós temos o material, nós podemos fazer o preparo dessa amostra. Ou seja, talvez a gente precise preparar aquela amostra para fazer a análise. Então, nós pegamos lá um pedacinho e fizemos. Voltando lá de novo no líquido misterioso que a gente não sabia que estava dentro do becker, ok? Então, nós temos, ó, estava lá dentro do becker o líquido que a gente não sabia. Então, nós pegamos o quê? Uma quantidade, uma pequena quantidade daquele líquido que estava lá dentro, fizemos a amostragem. Será que a gente vai utilizar uma quantidade pequena? Uma quantidade grande para fazer essa análise? Isso tudo vai depender do tipo de material e do tipo da análise que vocês vão fazer. Mas isso vamos ver lá na frente. Então, pegamos uma quantidade, aquela amostra, aquele material, será que com o tipo de análise que vamos fazer, será que a gente precisava preparar? Será que a gente precisava fazer algum tipo de preparo naquela amostra antes de iniciar a análise? Então, pensamos lá. Fomos para a parte da análise. De fato, fizemos a análise lá para descobrir
que tipo de material era aquele, o que era aquilo, que substância era aquela que estava dentro daquele beck. Fizemos a análise. E aí, recebemos o resultado daquela análise. Se foi um instrumento, o instrumento vai dar algum valor para a gente, vai dar alguma coisa. Ou, se a gente fez de forma manual, a gente utilizou algum recurso que ia dizer para a gente o que estava acontecendo ali. Então, nós recebemos esses dados e depois, se foi um instrumento que fez aquela análise, nós vamos fazer o tratamento desse dado, ok? Então, nós vamos transformar esses dados de forma que ele seja claro para nós, que nós possamos entender e saber o que tinha lá dentro, ok? Então, essa aqui é a sequência analítica de como iniciar uma análise. Então, uma análise bem feita, ela segue por essas etapas aqui, ok? Pela amostragem, pelo preparo da amostra, pela medida, né? Pela análise em si, depois o tratamento desses dados. Então, quando a gente fala de amostra, olha, nós falamos aqui sobre a amostragem, né? Sobre o preparo da amostra. Quando nós falamos, o que acontece? Para análises, geralmente as análises, a gente utiliza uma quantidade muito pequena de material para estar fazendo essa análise. Não precisa dar uma quantidade muito grande. Você pega um pouquinho lá daquele material e com esse pouquinho, com essa quantidade pequena, a gente consegue fazer a análise e aí sim dizer o que tinha ali no macro, né? Na substância ali, no composto ali, o que tinha, o que era aquilo ou quanto que tinha, né? Ali. Então a gente utiliza uma quantidade pequena. E a gente pode utilizar vários tamanhos de amostra, né? Várias quantidades. Então, com relação ao tamanho da amostra, nós podemos, olha, utilizar a amostra macro, ou seja, aquelas que a gente consegue enxergar, se consegue visualizar de fato ali a quantidade de material que a gente vai estar utilizando. A gente utiliza o macro, que é acima de 0,1 grama. Podemos ter semimicro, podemos ter micro, podemos ter ultramicro, ou seja, a gente pode ter o tamanho dessa partícula, desse material, então nós podemos ter desde o macro, mas podemos também ter, se a gente for parar para pensar com relação a partículas, nós podemos ter nanopartículas, podemos ter materiais muito pequenininhos, em tamanhos muito pequenos. Então, nós podemos ter várias escalas. Então, essa amostra, essa amostragem, ela pode ser feita com vários tamanhos de amostras diferentes. E é claro que, para cada tipo de tamanho de amostra, nós vamos utilizar o quê? A técnica mais correta. Porque não adianta a gente utilizar uma técnica que ela seja mais sensível para o tamanho macro da amostra e utilizar uma amostra micro, ultramicro. Então, não faz sentido, porque a sensibilidade do aparelho, do instrumento que mede o macro, ele não vai ser capaz de ser sensível para o quê? Para avaliar o ultramicro, vocês entendem? Então, a gente precisa usar uma técnica que seja coerente para o tamanho da amostra, para o seu resultado, para o que você deseja, mas tem que ser coerente com a amostra que nós vamos utilizar. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento da técnica e saber as condições daquela técnica. Para descobrir determinada coisa. Será que eu posso usar qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de análise que vai me dar aquela resposta? Não. Eu tenho que saber se aquele instrumento ele é coerente, ele é pertinente à minha amostra. Se a minha amostra vai estar adequada àquele tipo de instrumento, àquele tipo de análise ou não. Porque se ela não estiver adequada, não adianta. O que vai acontecer? O seu resultado vai dar errado. Você vai ter um resultado completamente errado. Um resultado mentiroso. Porque ele não mede o real, ele não trata o real. Por ter essa diferença. Ok? Deixa eu ver aqui, alguém perguntou uma coisa aqui. O Hugo perguntou se a manipulação de farmácia é feita em que tamanho? Depende, em vários tamanhos. Vários, mas geralmente os fármacos, eles vão estar ali no tamanho o quê? Vão estar no tamanho
depende do fármaco também, né? Mas vai estar ali no micro, vai estar em tamanhos bem menores, né? A concentração de fármacos já é um pouquinho mais baixa. Mas você em vários tamanhos, até porque o macro aqui não precisa ser um volume muito grande, mas pode estar em vários tamanhos, depende exatamente de qual tipo de fármaco, de qual tipo de medicamento vai estar trabalhando em si, ok? Mas pode estar em várias escalas também. Uma outra coisa também que podemos estar ali classificando essa análise é com relação ao nível do analito. Como assim, Thaís? Nível do analito. Ó. Falamos aqui sobre o tamanho da amostra, não é? Então, vamos dizer que aquele becker com a substância que a gente não sabia em cima, na bancada, nós pegamos lá uma quantidade, né? Uma quantidade ali daquele material. Vamos dizer que nós pegamos um macro aqui, olha, né, de 100 microlitros aqui. Vamos dizer que nós pegamos o macro. Vamos um macro aqui, e aí nós pegamos uma quantidade lá. Ok, pegamos a quantidade, beleza. E aí, o que acontece? A gente não sabia, eu falei pra vocês que era um ácido, né? A gente não sabia o que tinha ali. A gente não sabia. E a gente não sabe o que tem dissolvido ali dentro, né? A gente não sabe a concentração de que tem ali, o que tinha ali dentro. Então, com relação a essas análises, nós podemos ter amostras que elas podem ter uma concentração muito grande de determinado analito, daquele determinado componente que nós vamos descobrir ou não. Pensem vocês que, vou dar um exemplo aqui, nós pegamos um copo e colocamos sal dentro dele. Se eu pegar o copo, pegamos um copo com 100 ml de água e colocamos uma pitada de sal, né? Pegamos assim a mão, um punhado de sal assim e jogamos dentro daquele copo. Se assim que eu peguei aquele copo, eu coloquei água e fiz a pitada de sal, joguei ele dentro, assim que eu joguei, eu retirei uma quantidade, peguei um pouquinho daquela água e fui fazer análise. Quando eu fui fazer análise dessa porcentagem de água que eu retirei dali de dentro, será que dentro daquela porcentagem que eu tirei, será que eu consegui pegar muitas partículas, vamos dizer, de sal ali dentro ou não? Será que eu consegui pegar assim, uma quantidade ou não? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque eu não misturei, né? Só joguei e eu peguei um punhado só de sal e joguei em 100 ml de água, ou seja, a minha concentração de analito, ela é muito pequena com relação ao volume que eu tinha ali de água, não era isso? Agora, se eu pegar 100 ml de água, pegar uma colher de sopa de água e jogar dentro daquela água e dar uma misturada ali, misturei. Agora eu peguei de novo uma pequena quantidade daquela água. Quando eu for fazer a análise, agora, será que eu vou achar mais partículas de sal agora, diferente da outra? Sim ou não? Será que eu acho mais agora? Sim, agora eu acho. Por quê? Eu tenho uma concentração maior. Então, com relação à amostra, nós podemos ter a amostra, nós podemos ter o tamanho da partícula, vamos supor o sal aqui, né? Nós podemos ter tamanho de partícula, mas nós podemos também ter essa amostra com relação à quantidade, à concentração desse analito, no caso o sal, com relação àquela amostra. Eu posso ter uma concentração muito alta, que é chamado de majoritário. Então, eu posso ter essa amostra que, quando eu pegar para fazer análise, eu vou achar uma concentração muito alta de determinado componente. No caso aqui, estamos falando do sal. Então, eu vou conseguir achar uma concentração muito alta, que é a partícula por milhão. Então, eu vou ter uma concentração muito baixa daquele componente. Então, pensem vocês que
Aí eu vou falar que o que é ppb e ppm. Então, a gente vai achar uma quantidade, uma concentração desse analito muito pequena. Podemos ter o que é chamado traço, que é menor ainda, é uma concentração muito pequena. E ultramicro, que é muito pequena ainda, é uma fração, uma quantidade muito pequenininha que tem ali. Então, nós temos a amostra, podemos ter o tamanho da partícula, a partícula pode ser macro, pode ser micro, temos o tamanho da partícula e além do tamanho da partícula, nós podemos ver também com relação à concentração, ok? Isso. E para quem não sabe, ppm é a porcentagem, não é por milhão, partícula por milhão, e ppb é a partícula por bilhão, ok? Ou seja, pense em partícula por bilhão, é muito grande, né? Uma partícula ali por bilhão, é uma concentração muito pequena, ok? Muito pequenininha. Então, nós temos aqui, nós conseguimos ter essa diferença, ok? Então, vamos lá. E aí, nós podemos ter esse tipo de concentração, ou seja, com relação à quantidade do analito que vai estar naquela amostra, que vai estar com nesse material, ok? Então, nós temos que nos preocupar com isso também. E pensem vocês que, será que a mesma técnica que eu utilizo para descobrir aqui, conseguir aqui quantificar, vamos dizer, né, o teor, a quantidade desse analito aqui no nível majoritário, será que vai ser a mesma? Será que vai ser uma técnica tão sensível que eu vou conseguir também aqui quantificar no ultramicro? Será que vai servir para as duas? Não, muito provável que não. Então, de novo, a gente tem que pensar qual é a técnica que vai ser mais adequada ali para o nível de concentração que nós vamos ter. Lembrando que aqui, o instrumento ele pode quantificar de forma mais fácil, por ser uma concentração muito alta. Já quando é uma concentração muito pequena, essa técnica precisa ser mais sensível para que possa ser quantificada, ok? Para que se consiga ali quantificar. Então, vocês conseguiram compreender com relação a isso? A essa quantificação? Não? Ok, mas só para dar uma com relação aqui ao nível do analista, ok? Mas depois nós vamos... Como eu falei com vocês, a gente vai falar sobre isso separadamente. Isso aqui é só uma pincelada, ok? E aí uma coisa muito importante na química analítica. Muito importante. Deixa eu ver se tem outro aqui. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante na química analítica que é chamada os erros ou incertezas. Por quê? Lembram que estamos fazendo uma análise química, não é? Nós estamos fazendo uma análise para qualificar, né, para descobrir determinado componente numa amostra, ou quantificar, né, ou dizer quanto tem de X, né, de determinada substância, de determinado elemento ali, de um analito naquela substância. E aí, o que acontece? Será que a gente consegue qualificar e quantificar, né? Vamos dizer, quantificar de forma exata, precisa, certinha, o quanto tem de determinado componente analito ali naquela substância? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue realizar uma análise assim 100% certa? Não, o resultado que eu achei é 100% certo, é isso. É X, achei 20, é 20, pronto, acabou. Será que a gente consegue fazer isso? Então, uma das coisas que ocorrem, né, que a gente tem que lidar o tempo todo, são os erros e incertezas, ok? Então, a gente sempre tem que lidar com isso. Olha aqui, dando um exemplo aqui, que foram feitas 6 determinações aqui de ferro em uma solução padrão. Ok? Olha,
foram feitas aqui 6 determinações. E olha, cada uma deu um valor. Ok? Cada uma foi dando um valor diferente aqui, essa determinação. Então, poxa, Thaís, eu fiz 6 determinações. As 6 deram resultados diferentes. Não é só uma aqui que deu mais ou menos igual. Deram resultados diferentes. O que eu faço? Como assim? Que eu fiz 6 e cada um deu resultado diferente. Como assim agora? Qual é o resultado correto? Qual é o que eu utilizo? Então, a gente tem que saber lidar com esses resultados, saber e agora. Eu obtive 6 resultados diferentes, como é que eu vou saber o resultado? E aí, olha, a gente achou desde 19,2 até 20,4 de miligramas por litro dessa concentração de ferro. Então, olha, foi uma faixa entre 19,4 até 20,3. Olha a faixa que achou, olha o resultado que achou. E aí, qual vai ser o resultado correto? Okay? O que a gente vai utilizar? Então, toda medida, né, cada medida, toda análise que a gente faz, ela é sempre influenciada por muitas incertezas. Ok? Ela é sempre influenciada, sempre vão ter incertezas ali no meio do caminho, ok? Então a gente tem que saber lidar ali com essas incertezas e com esses erros, saber como lidar com isso, uma análise clínica, porque isso a gente persegue a vida inteira. Como é que a gente vai saber lidar com isso? E aí a gente entra aqui, deixa eu ver aqui, com isso, né? E são vários tipos de erros que podem ocorrer, vários tipos de erros, vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre algarismos significativos. O que é isso? Um dos primeiros erros que a gente tem, um dos erros mais comuns, são os erros causados diretamente por nós mesmos quando estamos fazendo uma análise ou quando vamos utilizar algum resultado, é com relação ao algarismo significativo, ou seja, ao arredondamento de números. Quem nunca, não é, pegou um resultado na calculadora que deu 0,8000003 e arredondou esse número, né, para 2 casas, 3 casas? É a primeira coisa que a gente faz. A gente vê um número muito grande, o que a gente faz? A gente já, de logo de cara, diminui aquele número, reduz aquele número. Só que a gente também precisa saber arredondar esse número de forma correta. Porque numa análise, a gente utilizar na vida para uma coisa comum, ok. Mas numa análise, que a gente precisa ser muito preciso ou que a gente já utiliza valores muito baixos, esses arredondamentos são muito importantes. E esses arredondamentos podem influenciar de forma significativa no seu resultado final. Lembre que você fez 7 análises e todas você foi arredondando. No fim, você já tem um valor muito diferente do que de fato você tinha no início, porque você foi arredondando vários números no meio do caminho. Se você arredondou tudo certinho, bonitinho, fez tudo bonitinho, que bom, né? Você vai, talvez seu resultado esteja bom mesmo, mas se você arredondou alguém errado ali, fez algum arredondamento, alguma transformação ali errada no meio do caminho, então o resultado já é o quê? Já não é confiável, já teve um erro lá no início. Então o resultado ele não é mais tão preciso assim. Então uma das coisas que a gente fala é sobre algarismos significativos, ok? Então o que é algarismo significativo, né? O que é isso? O que é número de algarismos significativos? Ou seja, é aquele número mínimo que a gente precisa ter para dar a exatidão daquele número. Ou seja, eu tenho um número com vários números, 0,82534,9. Até onde eu posso utilizar de número ali para eu ter um número exato sem dar erro no meu resultado? Até onde eu posso arredondar ou não posso arredondar? Então a gente precisa ter conhecimento desses algarismos significativos e principalmente para fazer a sua transformação para a notação. Para fazer a notação científica. Então a gente precisa de fato saber ali, conhecer, saber arredondar, saber fazer de fato
tem o número 142,7. Como é que a gente pode arredondar, apresentar e representar esse número aqui de uma forma em notação científica? Como a gente pode estar expressando, representando esse número? Qual tipo de transformação que eu posso fazer? Será que eu posso omitir algum número aqui? Será que eu posso retirar algum número aqui? Nesse caso aqui, nesse exemplo, não, porque todos os números aqui são importantes para mim. O número 1, 4, 2 e o 7, nenhum desses números podem sumir. Eu posso aqui rearranjá-los e transformá-los em notação científica, mas eu não posso omitir nenhum desses números, porque todos esses números, eles vão fornecer uma informação importante para mim. Ele é um número preciso, necessário. Eu preciso ter todos esses números aqui. Se eu retirar algum, ou se eu for omitir algum número, eu vou estar fazendo essa transformação errada, ok? Eu vou estar omitindo ali um número importante. Já esse aqui, eu tenho esse número 0,0045771. Quais desses números aqui são realmente os números importantes aqui que eu preciso colocar ali e outros que eu posso omitir que no momento não vai fazer tanta diferença para mim? Quais foram os números que eu deixei? Deixei os números inteiros, os números aqui significativos, o 4, 5, 7 e 1. São números importantes para mim, mas o 0 eu pude omitir. Então eu só andei com a vírgula aqui, dei com a vírgula 1, 2, 3, parei no 4, ficou 4,71 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque do 4, se eu andar aqui do 4 e andar para trás, voltar para trás, eu teria mais 3 zeros, né? Eu teria que voltar mais 3 casas aqui. Mas lembrando que isso aqui, eu estou só falando dando uma pincelada, mas nós vamos ter uma aula específica de algarismos significativos e vamos também fazer estes exercícios para treinar a notação científica, ok? A gente vai treinar isso aqui, então é só aqui só para dar uma elucidação com vocês sobre algarismos significativos. Então vamos lá. E aí, ok, então quando tá isso, o 0, ele vai ser um algarismo que ele vai ter uma importância que eu não posso tirar ele, ou quando ele vai ser um 0 que eu posso estar omitindo ele ali. Quando vai ser isso? Quando isso vai acontecer? Não posso. Então aqui, ele vai ser significativo, ou seja, ele vai ser importante, eu não posso retirar, eu preciso deixar aquele 0 ali, quando ele se encontrar no meio de um número, né? Então aqui, ó, no caso aqui, ó, do 106, eu tenho 106. Esse 0 é um 0 significativo, ele vai me dar o valor cheio, 106. Não posso omitir esse 0, que esse 0 não vai sumir, o valor é 106. Então, eu preciso desse número, ok? Ou quando ele estiver no final do número, do lado direito da vírgula decimal. Então, olha, aqui, eu tenho aqui 0,4, ele é significativo para mim. Aqui, 0,4, 804, ele ainda é significativo para mim. E o 0,3070, ele também vai ser significativo para mim, porque esse 0 vai ser significativo. Aqui, até se você quisesse omitir esse 0, até aí, ok, tudo bem, mas esse 0 aqui jamais, porque ele está entre os dois números, então a gente não pode omitir esse 0 de forma nenhuma, porque ele é importante ali para a representação desse número, para a quantificação desse número, ok? Então, só lembrando que a importância da gente saber arredondar os números de forma correta, saber fazer esse arredondamento, saber transformar para uma notação científica, para que o nosso resultado final ele seja o mais próximo do real possível, que a gente já não tenha esses erros de arredondamento, erros de cálculo no início da nossa análise, ok?
exemplo. Como é que eu posso andar aqui? O que vocês acham? Quantos algarismos significativos eu vou ter aqui nesses números? Olha, no 0,837. Quantos algarismos significativos eu vou ter? Algarismos que eu não posso omitir. Quantos serão? 3. E no de baixo? Quantos serão? Nesse aqui, 0,0837. Isso, no 8,37 vão ser quantos? Todos esses daqui, desse exemplo aqui, quantos algarismos significativos eu vou ter? Nesse primeiro aqui, no vermelhinho, quantos eu vou ter? Em todos eles eu vou ter 3 algarismos significativos, né, que são algarismos que eu não posso omitir. Na anotação ele vai aparecer, eu só vou andar com a vírgula, mas eles são números que não vão ser omitidos. Já nesse de baixo aqui, eu tenho 8,370, 8,370. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Nesse caso aqui eu já vou ter o quê? 4 algarismos significativos, porque o zero aqui está complementando a resposta. Se ele estivesse aqui à esquerda, eu poderia omitir, mas como ele está finalizando aqui, então eu não posso omitir. Ele vai ser 4 algarismos significativos, ok? Olha, outra coisa, agora esse aqui, 8,3700. Quantos algarismos significativos? 5, 3. Nesse caso aqui vão ser 5. Vão ser 5 algarismos significativos. Por quê? Esse zero aqui, esses zeros aqui, ponto, eles são importantes para o valor que esse número está expressando, porque são zeros depois da vírgula. Se fosse anterior aqui, a gente poderia estar omitindo, mas o depois, ele é importante, ok? Mas lembrando que vamos fazer exercícios com relação a isso aqui, então não se preocupe que nós vamos publicar aqui depois. Uma outra coisa, relação ao arredondamento de números. Então, vamos dar o exemplo aqui, olha. Eu tenho 9,470. Eu vou querer arredondar esse número aqui, ok? Eu quero arredondar esse 470. Ele pode ser chamado de quê? De 9,5. Por quê? Como o número depois do 4 é maior que 5, então eu posso jogar um para cá e chamar de 5. Então ficou 9,5. Vocês entendem isso? Aqui, se o número que vem depois do segundo número após da vírgula for maior que 5, eu adiciono 1 à próxima casa. Então será 9,4, ficou 9,5. Já que 9,430. O 3, ele é maior ou menor que 5? Ele é menor que 5. Então, se ele é menor que 5, eu não mexo. Eu não vou jogar o número para cá. Como ele é menor, ele está mais próximo do zero em si, então eu não vou mexer. Aqui não vai ficar 9,5. Se eu for arredondar, eu vou dizer que é o quê? Que é 9,4. Não vou jogar mais 1. Ok? Já que 9,451. O que acontece? Eu tenho 5, não é? Então, se ele é 5, eu posso. Pode ser 5 ou maior que 5. Então, 5, eu jogo para a próxima casa e chamo 9,5. Alguém perguntou aqui se fosse 0. Não, gente, eu como no chat sim, porque é muita pergunta no chat. E aí, eu leio aqui e eu não consigo. Meu Deus, calma. Que eu olho e depois eu volto aqui. Cadê? Perguntou
zero, né? E se fosse um zero na segunda casa, se fosse aqui, por exemplo, aqui do 9,470, se fosse um zero ao invés do 7, isso. Então, se fosse um zero aqui, ia ser o quê? A gente só muda quando for o quê? Quando for 5 maior que 5, né? Se fosse um zero aqui, ia ficar 9,4. A gente não ia alterar o arredondamento do número, a gente não ia mudar lá o número lá. Ok? Ia manter os dois primeiros, isso. Entendidos? Mas como eu falei, gente, sem preocupação, medo, vamos ter a aula só de algarismos significativos, não se desespere. Ok? Então, Pedro perguntou se fosse 9,047. O que vocês acham que ia ser se fosse 9,047? 9,0, isso, porque só iria ser 9,1 se o 4 fosse 5 maior que 5. Aí seria 9,1. Fora isso, ele continua sendo 9,0, ok?